Shalom Lerolano, eu sou o Pablo Felipe e você está no canal do Aleph Altavi. Continuando o nosso estudo de Salmos, Terrelim, hoje novamente com o Mismor Kuf Yud Tet, Salmo 119. Vamos concluir a porção referente ao Gimel. Lembrando então que esse salmo ele é uma declaração, uma demonstração do amor, da devoção para com a palavra do Senhor, seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Ele é composto por 22 porções, cada qual com 8 versículos, os quais começam com uma determinada letra do alfabeto hebraico. Você percebe aqui que estamos na porção referente ao Gimel, terceira letra do alfabeto. Já vimos o referente ao Aleph, ao Bet, e hoje vamos concluir essa parte. Então diz o texto aqui: Gal me'alai helpavavus, ki edoteira natsalti, gam nashivu sarim bi nidbaru, avdeha yasiach berrukeira. Gam edoteira shashuai anshe atsati. Vamos entender então esses versículos. Então nós temos aqui o 22. Gal me'alai helpavavus, ki edoteira natsalti. O verbo galá, já conhecido nosso, visto acima, em outros vídeos. Novamente aqui ele está no imperativo, gal, no piel do imperativo, gal. Galá significa revelar, descobrir, a ideia de retirar algo de cima, retirar uma cobertura, ok? Retirar o quê? Aqui é um pedido, uma súplica, gal, galá. Olha só que interessante, me alai, gal me alai. O que seria me alai? Nós temos aqui, então, a preposição min, certo? Que significa de, né? De sobre, de mim. Al, a preposição significa sobre e acima, então, min, al. Aqui o min, quando junta com al, ele perde o nun por conta dessa gutural, certo? Eu ri que aqui o pontinho torna-se um tserê, tá? Então, min, al, torna-se me, al. Me, al. E temos aqui o sufixo pronominal da primeira pessoa, min, de sobre mim. Olha só, gal me alai, retira de sobre mim, remova de sobre mim. Um pedido do salmista para o Senhor. Retirar o quê? Relpa vavus. Então nós temos dois substantivos ligados com o vav, conjunção vav, certo? Não está com seria aqui, está com câmbitos por conta que precede o bet, uma labial. Então, relpa, vavus, certo? Relpa é abuso, desprezo, desonra, opróbrio, escárnio, certo? É uma palavra importante, ocorre cerca de 70 vezes. Vus significa desprezo, acaba sendo um sinônimo, né? Aqui uma ênfase, mas traz também a ideia de tornar-se objeto de riso. Então, Galo me alai helpava vos, retira de sobre mim, não permita, Senhor, a vergonha, o desprezo. Essa é a primeira porção do versículo, né? Lembrando que nós temos aqui o atiná, esse acento, que marca a primeira parte do versículo. Na segunda parte, então, na primeira parte, o salmista faz uma súplica e conclui com um motivo, né? Na segunda parte, ele traz um motivo. Ele diz aqui que, o que é uma conjunção com uma ampla gama de possibilidades de tradução, muito rica essa conjunção. Aqui, ela traz a ideia de causal, de causa, conjunção causal, né? Então, traz a ideia de um porquê, de um pois. Então, ele faz uma súplica, e na segunda parte, ele traz o motivo da sua súplica, a razão dele estar pedindo isso. Que edoteira, edoteira também já vimos acima, é a palavra edut, mais o sufixo referente ao Senhor, né? A segunda pessoa, eira, edoteira. Edut, é uma palavra muito importante no contexto da aliança, pois ela significa um testemunho, o próprio documento da aliança, olha só. As tábuas da aliança, edut, ok? Advertência, exigência, norma, estatuto, usada aqui como sinônimo de Torá e mitzvah, certo? Então, que eduteira, pois os teus estatutos, olha só, natsalti, natsart. Nós temos então um verbo, natsar, que significa estar vigilante, manter-se vigilante, guardar, preservar. Está na primeira pessoa do carro, na forma básica do verbo. Então, pois eu guardo, eu preservo, eu me mantenho vigilante. Então, gal me alai helpava vos, que adoteira natsalti. Então, remove sobre mim,
o opróbrio e a vergonha. Uma vez que, pois, porquanto os teus estatutos eu observo, eu guardo, ok? Ele vai continuar então aqui no 23, Gam Yashivu Sarim Bi Nidbaru, Avdeha Yasia Berruqueira. Olha só, ele vai dizer, Gam nós temos aqui essa partícula, também muito importante, olha só, mais de 700 vezes, e com um amplo espectro de traduções. Normalmente, pode ser traduzida por também, mas não é o caso aqui, tá? Mas ela traz essa ênfase, também, nem, inclusive, mesmo, mesmo que, ainda que, também pode trazer a ideia negativa, né, conforme a construção. Gam e Ashivu, então, ainda que, vamos pegar essa ideia aqui, ó, ainda que, você vai entender pelo restante da frase. Gam e Ashivu. E Ashivu é a conjugação desse verbo extremamente comum. Ele ocorre, olha só, mais de 1000 vezes, que é o verbo e a chave. Traz a ideia de sentar-se, essa é a ideia básica. Daí surge a ideia de permanecer, de habitar. E uma ideia negativa seria de ficar de tocaia. Ele é muito comum, por exemplo, quando se fala lá no Salmo 125, que confiam no Senhor, são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então diz lá, Raboterrim Adonai, os que confiam no Senhor, que Erhalte Zion, como o Monte Sião, Loemot, não se abala. Olha só, Leolam Yeshev, Yeshev aqui, para sempre. Leolam para sempre, Yeshev, você permanece. Então, um verbo que vale a pena memorizar. Então, Gam e Yashvu, então nós temos aqui a terceira pessoa plural, eles, né? Ainda que eles se sentem, eles permaneçam, eles quem? Sarim, é o plural de Sar. Sar traz a ideia de alguém importante, de um líder, um príncipe, um governante, um chefe. Tá? Olha só, mais de 400 vezes. Sar. Interessante que a matriarca Sara tem seu nome daqui. Sara é feminino de Sar. Então, a princesa, né? Então, Sarim. Então, ainda que Gam Yashivu Sarim, ainda que se sentem os príncipes, ainda que se sentem homens importantes, ainda que se reúnam homens importantes. Olha só, Bi. Gam Yashivu Sarim Bi. Bi, nós temos aqui a preposição B, né? Traz a ideia de em, no, e Yud e Hirikiyud, que é sufixo da primeira pessoa, né? Então traz a ideia aqui contra mim, em mim, contra mim. Então Gam Yashivu Sarimbi, ou seja, ainda que se sentem os príncipes contra mim para fazer algo, que no caso é Nidbaru, certo? Nós temos aqui o Davar, que está no Nifal, também no terceiro comum plural, né? Se referindo a eles. Então percebam, Yashivu, Nidbaru. Nós temos o Shurek, que é esse uzinho aqui, né? Que é o verbo com um pontinho dentro, o Shurek, que é um sinal da terceira pessoa comum plural, eles. Então, Yashivu, Nidbaru. Então, Gam Yashivu Sarimbi Nidbaru. Então, ainda que príncipes se sentem contra mim, olha só, para falar um com o outro. O Nifal traz ideia, o verbo é falar, dizer. No Nifal, o Nifal é caracterizado aqui pelo Ni, olha só, Ni, né? Nidbaru. Então, traz a ideia de reciprocidade, ainda que eles estejam falando um com o outro, ou seja, estejam reunidos falando contra mim. Então, ainda que príncipes se sentem contra mim, certo? Então, e aí conclui a primeira parte do versículo. Então, na primeira parte, ele vai fazer uma declaração, né? Ainda que se sentem príncipes, homens importantes, para falarem contra mim, agora ele vai declarar a fé dele. Avderra, ou seja, Eved, errar. Eved é servo, escravo. Grave essa palavra 780 vezes. Então, a ideia de servo, escravo, o servo de Deus, o homem de Deus, o escravo, Eved, errar. Evderra, ou seja, Avderra. Então, nós temos aqui o teu servo. Então, ainda que tudo isso aconteça, o teu servo fará algo. O que fará o servo? Olha só. Yasia berruqueira. Yasia, Yasirra é o verbo, esse verbo aqui que não é tão comum, tá? E ele está no cal, imperfeito, Yasirra, traz a ideia, olha só, de estar ou ficar preocupado
No contexto aqui, melhor traduzido por prestar atenção, considerar, pensar. O teu servo vai prestar atenção em quê? Vai considerar berruqueira. Então, nós temos aqui, também já vimos essa expressão berruqueira. Nós temos a preposição be, em, no. Roc é estatuto. Ruquim é o plural. Eira, berruqueira. Os teus estatutos, sufixo pronominal de segunda pessoa. Então, sempre eira, se referindo a Deus, os teus, o teu, a tua. Então, Gam Nashivu Sarim Binidbaru, Avideira e Asirra Berruqueira. Então, ainda que príncipes, homens importantes, se sentem e falem contra mim, a minha atenção, a atenção do teu servo, estará nos teus estatutos. Que maravilha, né? Confiança na palavra do Senhor, crendo que a palavra do Senhor é a expressão do próprio Deus. No 24 diz, Gam Adoteira, perdão, Gam Edoteira, Shashu Ai, Anshe Atzati. Olha só, Gam, então nós vimos já o Gam, né? A ideia de também, né? Inclusive mesmo. Então, novamente nós temos aqui testemunho, advertência, exigência. Então, percebam a repetição aqui, nós temos Gam no versículo 23, certo? E temos no versículo 22, Edoteira. Então, no 24, nós temos aqui essa repetição, Gam Edoteira, né? Também mesmo, inclusive, ou pode até ficar sem tradução aqui, tá? Ou melhor, vamos colocar pois, inclusive, tá? Edoteira, os teus estatutos, Sha'ashu'ai. Olha só, também, ó, um verbo, um substantivo aqui não é comum, tá? Ele está nos poéticos, não é comum, aparece poucas vezes. É o substantivo sha'ashuim. Sha'ashuim traz a ideia, olha só que legal, de algo que é prazeroso, encantador. Então, é o deleite, é o enlevo, é o prazer, o encanto. Pois, porque os teus estatutos, a tua aliança, certo? Aqui nós temos o sufixo pronominal, ai, né? Sha'ashu ai, são o meu prazer, são o meu deleite. Os teus estatutos são os meus deleites. Então, a gente pode deixar o gamo sem traduzir, mas traz, lembrando aqui na hora da leitura, da tradução, de uma ênfase, né? Pois, né, mesmo assim, os teus estatutos são o meu prazer, certo? Ele conclui a primeira parte. Na segunda parte, ele vai dizer, Anshei Atsati. Olha só. Anshei Atsati. Olha que interessante essa expressão do salmista. Anshei é o plural construto de ish. Vamos lá. Ish. Ish é necessário que você domine essa palavra. Ela aparece mais de 2.000 vezes. Então, ela traz uma ideia básica de homem, ou macho, marido. E, de uma forma mais ampla, a ideia de pessoa, um ser humano, alguém, né? Cada um. Pode funcionar, inclusive, como pronome indefinido e artigo indefinido. Não é o caso aqui, tá? Aqui vai trazer a ideia de homem. Está no plural. O plural de ish é anashim. Anashim. Como está no construto, é anshei. Então, anshei, anshe, ó, que interessante. Atsati. Atsati é a palavra etsa, que significa conselho, um plano, um esquema, uma ideia, conselho. Aqui cabe como conselho, etsa, nossa, 80 vezes. E hiriki yud. Etsa, então eu junto aqui esse sufixo, meu conselho. É importante você entender que quando o substantivo ele termina em re, camitz re, e um sufixo é acrescido a ele, esse camitz re torna-se um tav, tá? Então não é atsari, mas atsati. Então o re torna-se um tav. Então, atsati. Então, olha que interessante. Homens do meu conselho. Literalmente é homens do meu conselho. Anshei atsati. Homens do meu conselho. Então, meus conselheiros. Então, pois os teus estatutos são o meu prazer. Gam edoterra shashu ai. São o meu deleite. São os meus conselheiros. Gam edoterra shashu ai. Anshei atsati.
Olha que interessante. Está gostando dessa compreensão do texto? Então, com isso, nós terminamos aqui a porção do Gimel. Peço que você compartilhe, que você curta, salve, porque isso demonstra para a plataforma que o nosso conteúdo é relevante. Se está sendo relevante para você, nos ajude nisso. Olha que interessante aqui. Então, nós temos nesses 8 versículos, olha as expressões se referindo à palavra do Senhor. Então, nós temos Devareha, ou seja, Davar, Mitoraterra, ou seja, Torá. Nós temos Mitzvoterra, ou Mitzvot. Nós temos Shepaterra, ou Shafat. Nós temos Mitzvoterra novamente, Mitzvot. Nós temos Edoterra, são o Edut. Berruqueira, ou seja, Rock. E, novamente, Edoteira. Então, perceba, sinônimos, Davar, Torá, Mitzvot, Shapat, Edut e Rock. E você já deve estar familiarizado com o sufixo da segunda pessoa. Eira, erra, 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 erra. Olha só. Devareira, mitoraterra, mitzvoterra, shepaterra, mitzvoterra, edoterra, berruqueira, gan edoterra. Ou seja, está se referindo sempre a teu, tua, tuas, porque está se referindo ao Senhor, ok? Então, graças ao Eterno, concluímos aqui mais uma porção. Assim que o Senhor permitir, estaremos na próxima porção referente ao Dalet. Aqui eu tenho a bibliografia, também está na descrição do vídeo. Também nós temos o nosso Pix lá, caso você queira contribuir com o canal de outra forma, ok? Para que você entenda de onde nós estamos tirando essas informações. Se esse conteúdo tem sido edificador para a tua vida, comente e desde já eu agradeço e, se Deus permitir, no próximo vídeo estaremos juntos. Até mais!